Olá pessoal, aqui é o Gustavo Xavier da JCM Advogados e conforme prometido, vamos continuar gravando alguns vídeos para trazer para discussão, para tentar esclarecer alguma coisa nessa nova situação, nesses novos tempos que a gente está vivendo de Covid-19, de pandemia de Covid-19 e os efeitos disso no universo jurídico, tá? Ontem eu postei um vídeo falando sobre a manutenção das obrigações com fornecedores, tributos e trabalhista. Falei que no aspecto trabalhista e no aspecto tributário o governo deveria editar normas que autorizassem as empresas buscar caminhos para equalizar as suas obrigações. Isso já está sendo feito, depois eu vou postar um vídeo falando um pouco sobre isso também. E falei que no âmbito das obrigações privadas, os contratos, a gente deveria analisar a aplicação do artigo 393, né, se eu tinha de fato um estado de força maior ali naquela situação ou não. Mas sugeri ao final que sempre fosse negociado com o seu credor a eventual inadimplência, né, para que se evite uma judicialização em massa dessas questões que vão decorrer aí de contratos não cumpridos, tá? E o vídeo deu uma repercussão grande. E eu recebi muitas perguntas, dentre as quais a mais comum foi: eu posso rescindir o meu contrato, principalmente contrato de prestação continuada, eu posso rescindir este contrato? E aí a gente tem que ver alguns aspectos. O primeiro deles é o seguinte: avaliar se o contrato prevê, né, alguma cláusula que faça menção à questão da força maior, da questão da inadimplência contratual, do não cumprimento daquele contrato por motivo de força maior ou caso fortuito, e ver qual é o tratamento que o contrato dá a essa situação. Esse é o primeiro passo. Se o contrato for silente, a gente tem que avaliar a questão da aplicação do artigo 393 ou mesmo a questão de um princípio de direito que é o pacta sunt servanda, né, um princípio muito comum no direito contratual. Se eu tenho, em concreto, se eu tenho na situação concreta uma possibilidade de fugir dessa minha obrigação, que é natural dos contratos, de fazê-los cumprir, né? Então, eu tenho que avaliar se a situação do Covid-19, se essa situação de isolamento social em que todos nós estamos submetidos, se ela está prejudicando a minha atividade de uma forma tal que eu estou impraticado de exercer a atividade empresarial, de forma que aquilo inviabiliza praticamente a manutenção desse ou daquele contrato. Somente em casos realmente de impossibilidade de cumprimento do objeto contratual é que de fato eu enxergo uma possibilidade de uma resolução, melhor dizendo, do contrato, sem que haja um dever de indenizar pelos prejuízos causados com base no artigo 393 do Código Civil Brasileiro. Outra situação é a questão da onerosidade, né? O artigo 478 do Código Civil Brasileiro de 2002 fala que os contratos podem ser revistos em caso de uma excessiva onerosidade. E eu também tenho essa situação. Pode ser que o contrato, a manutenção do contrato e a execução do contrato, ela se torne excessivamente onerosa para uma das partes, e aí neste caso eu poderia avaliar seja o refazimento, a repactuação daquele contrato, com repactuação de data de vencimento, repactuação de data de cumprimento da obrigação, etc. e tal, seja até mesmo a resolução do contrato por excesso de onerosidade para uma das partes, tá? Mas de toda forma, em todos os casos há de ser avaliado especificamente qual é o impacto que essa solução, que essa situação provocada pela pandemia do Covid-19 está causando naquela relação contratual, tá? Não há uma regra para dizer, olha, diferentemente, por exemplo, de uma questão tributária, onde, por exemplo, o governo já editou uma norma postergando a data de vencimento dos tributos, do tributo especificamente das empresas optantes pelo Simples Nacional. Então ali é uma norma que eu não tenho que fazer nenhum tipo de prova. Eu posso ter um negócio que não vai ser basicamente atingido, mas se ela for optante pelo Simples, ela vai ter postergado a sua data de vencimento. No caso dos contratos, não, eu preciso provar, eu preciso avaliar, eu preciso provar efetivamente
que eu tenho uma situação seja de força maior, seja de impossibilidade efetiva de cumprimento do objeto contratual, né, para contrariar o pacta sunt servanda, seja uma onerosidade excessiva, aí já tem por base outro princípio que é o rebus sextantibus, né, esses princípios em latim que regem muito o direito civil e o direito contratual, né, e aí eu teria nesse caso, né, de uma onerosidade excessiva, a possibilidade de eventualmente repactuar o meu contrato ou até mesmo de resolver, usando um termo mais coloquial, de rescindir o meu contrato com base nesta mudança, neste cenário do Covid-19. Tá bom? Então, muita saúde para todos e a gente continua com os vídeos aqui tentando esclarecer para vocês alguns aspectos jurídicos que estão sendo relevantes neste momento. Boa tarde, um abraço a todos.